Existe um documento no Arquivo Nacional do Brasil, localizado no Rio de Janeiro, que foi carimbado com a palavra incinerado em 1890. O problema é que o documento ainda está lá. Não é uma cópia, não é uma reconstrução posterior. É o documento original, com o carimbo de destruição aplicado sobre ele como se alguém tivesse decretado seu desaparecimento enquanto permitia, por algum motivo que nunca foi explicado satisfatoriamente, que ele permanecesse em uma gaveta de metal por mais de um século. O carimbo diz: incinerado por ordem do Ministério da Fazenda, 14 de junho de 1890. O documento ainda existe. Essas duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e ainda assim são. Vou explicar o que esse documento contém em um momento, mas primeiro você precisa entender o tamanho do que foi destruído, ou deveria ter sido destruído, para que essa contradição faça sentido completo. Em 1872, o Império do Brasil realizou seu primeiro recenseamento geral. Foi um projeto de ambição extraordinária para a época. 9.930.478 pessoas foram contadas, categorizadas, registradas. Cada pessoa livre, cada pessoa escravizada, cada criança, cada idoso, cada pessoa com deficiência. Havia campos para profissão, para cor de pele, para condição jurídica, para religião, para estado civil. Era, em termos de granularidade de dados, um dos censos mais detalhados já realizados nas Américas até aquele ponto. Em 1890, 18 meses após a abolição da escravidão e 11 meses após a proclamação da República, o Ministério da Fazenda emitiu uma ordem. A ordem determinava a destruição de todos os registros primários do censo de 1872 que contivessem referência à condição de escravizado ou liberto. O argumento oficial, registrado em ata ministerial de 9 de maio de 1890, era pragmático ao ponto de ser quase elegante na sua brutalidade. Manter tais registros criaria fundamento jurídico para demandas de indenização retroativa que comprometeriam a estabilidade fiscal da jovem república. Em linguagem simples, se as pessoas soubessem exatamente quem havia sido escravizado, onde, por quanto tempo e por quem, elas poderiam processar o Estado, elas poderiam exigir reparação, elas poderiam reconstruir linhagens, provar ascendência, nomear os nomes dos que foram tratados como propriedade. Então, os registros deveriam desaparecer. Encontrei isso enquanto pesquisava outra coisa completamente diferente. Estava investigando as inconsistências nos dados populacionais usados pela Primeira República para justificar a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados entre 1891 e 1910. É um tema árido, técnico, sem nenhum apelo sensacionalista. Exatamente o tipo de coisa que pesquisadores independentes como eu frequentemente investigam justamente porque ninguém mais está prestando atenção. Fui ao Arquivo Nacional esperando encontrar discrepâncias nas projeções populacionais estaduais. Encontrei isso. Uma série de documentos que contradizem a narrativa oficial da destruição do censo de maneiras que ninguém parece ter reunido em um único lugar. Não estava procurando por isso. Nunca estou procurando pelo que encontro. Deixe-me apresentar as camadas disso na ordem em que elas se revelaram para mim, porque a sequência importa. A primeira camada é a que qualquer historiador brasileiro sério conhece, mesmo que raramente seja dito em voz alta em espaços acadêmicos com a clareza que merece. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. Foram aproximadamente 3,9 milhões de pessoas libertadas pela Lei Áurea, o maior ato de emancipação coletiva da história das Américas em termos absolutos, maior que os Estados Unidos, maior que Cuba, maior que qualquer outro processo de abolição do hemisfério. E não houve nenhum processo de reparação, nenhuma distribuição de terra, nenhuma compensação financeira, nenhuma política de integração estruturada. O que houve foi indenização, mas paga aos proprietários de escravizados, não aos escravizados. Isso não é interpretação. Está no texto da lei e nos debates parlamentares que a precederam. A segunda camada é onde o documento com o carimbo incinerado entra. Quando a ordem de destruição de 1890 foi emitida, ela foi executada de forma desigual.
Alguns arquivos provinciais simplesmente não obedeceram. Por negligência, por desobediência silenciosa, por falta de recursos para o processo de queima, não sabemos. Os registros do Maranhão sobreviveram em fragmentos, os do Ceará parcialmente, os de Minas Gerais em volumes que foram redescobertos em 1974 por um arquivista que os identificou como inventários agrícolas, em uma catalogação incorreta de um modo que talvez não tenha sido acidental, talvez tenha sido. A terceira camada é o que estava dentro desses registros sobreviventes. Não eram apenas listas de nomes, eram árvores genealógicas forçadas, os census takers imperiais, e isso foi uma exigência explícita do formulário de 1872, tinham que registrar relações familiares entre pessoas escravizadas quando essas relações eram conhecidas: mãe, pai, filhos, cônjuge, quando o proprietário reconhecia o vínculo. Pense nisso por um momento. O único documento sistematizado em todo o território nacional que reconhecia, em escala, a humanidade familiar das pessoas escravizadas, que registrava que havia mães e filhos e famílias inteiras dentro do sistema, foi o mesmo documento que o Estado republicano determinou que fosse destruído para evitar consequências jurídicas. O censo não era apenas um instrumento de controle, era o único registro que poderia ter sido usado para reconstruir o que foi desmanchado, e foi deliberadamente apagado. A quarta camada é a que me manteve acordado por mais tempo. Em 13 estados norte-americanos, após a abolição em 1865, houve os chamados Freedmen's Bureau Records, registros federais criados especificamente para documentar identidades, famílias, contratos de trabalho e localização de pessoas recém-emancipadas. Eram imperfeitos, racistas em sua estrutura, limitados de maneiras que pesquisadores afro-americanos documentam extensamente, mas existiam. Foram criados com o propósito explícito de reconhecer que havia algo a ser rastreado. No Brasil, o movimento foi em direção oposta. Os registros que já existiam foram destruídos. Nenhum registro novo de identidade pós-abolição foi criado. As pessoas emancipadas foram libertadas, no sentido jurídico estreito da palavra, e em seguida tornadas invisíveis para o Estado de forma simultânea e sistemática, libertadas e apagadas. É aqui que a maioria das pessoas erra. Passei mais de 3 meses verificando a afirmação que circula em vários fóruns e canais de história, a alternativa de que existe uma lista completa dos proprietários de escravizados do século XIX que foi deliberadamente ocultada pelo governo brasileiro, uma espécie de documento único e abrangente que provaria responsabilidade individual e que estaria escondido em um arquivo secreto. Essa afirmação não se sustenta. Não existe tal documento. O que existe é muito mais perturbador do que um arquivo secreto, porque um arquivo secreto implica que alguém sabe onde ele está e optou por escondê-lo. A realidade é mais difusa e mais difícil de combater. A informação foi fragmentada, dispersa, mal catalogada, destruída em partes, armazenada sob categorias erradas. E o resultado é uma lacuna que parece um vazio, mas é, na verdade, a forma negativa de algo que existiu e foi removido. Não há um arquivo secreto. Há um buraco com a forma exata de um arquivo que foi destruído. E buracos com formas específicas dizem muito sobre o que os preencheu. Pesquisadores como o historiador Eduardo Spiller Pena e o sociólogo Flávio Gomes, e aqui estou falando de academia formal, de publicações revisadas por pares, não de teoria de conspiração, documentaram em detalhe a fragmentação deliberada dos registros de escravidão no período de transição para a República. Não é hipótese, é conclusão documentada. A afirmação popular de que há um documento secreto é paradoxalmente mais fácil de descartar do que a realidade. A realidade não tem um vilão claro, tem um sistema, e sistemas são muito mais difíceis de nomear, muito mais difíceis de processar judicialmente, muito mais difíceis de responsabilizar. Não é coincidência, é padrão. Toda vez que um Estado herda uma dívida humana insuportável, uma dívida contabilizada em gerações de trabalho não pago, de identidade roubada, de família destruída, a primeira resposta institucional é a destruição do livro-razão,
não exige coordenação explícita, exige apenas que as pessoas no poder compartilhem um interesse em que certas perguntas nunca sejam respondidas. Você já entrou em um cartório em uma cidade pequena do interior do Brasil, qualquer cidade. O cheiro de papel velho, de tinta oxidada, de madeira que absorveu décadas de umidade. As prateleiras indo até o teto com livros encadernados em couro, etiquetas manuscritas, números de registro à mão. Você já ficou olhando para aquelas prateleiras e sentiu o peso do que estava ali, não como informação abstrata, mas como peso físico. A sensação de que cada volume continha a evidência de que alguém existiu, que alguém nasceu, se casou, comprou uma terra, morreu, que o Estado reconheceu sua existência de alguma forma. Agora, imagine entrar naquele mesmo cartório e perceber que há um período de tempo que simplesmente não está ali. Não livros danificados, não páginas faltando, uma prateleira inteira, vazia, ou preenchida com livros de outro período, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo e pulado 20 anos. Isso é o que os pesquisadores encontram quando buscam os registros de pessoas emancipadas no Brasil do pós-abolição. Não há lacuna que pareça acidental. Há ausências que têm a forma exata de uma presença que foi removida. Você já sentiu isso em um arquivo. A maioria das pessoas acha que está sentindo o peso da história. Na maioria dos casos, está sentindo o peso do que foi tirado. Quem eram, especificamente, as 3.928.000 pessoas libertadas em 1888, não como grupo, mas como indivíduos com nomes, com histórias, com famílias que poderiam ser rastreadas. Quantas das famílias que hoje têm dificuldade de acessar herança, de provar ascendência, de conectar-se a uma história anterior à abolição, estão sofrendo as consequências diretas da destruição documental de 1890? E simplesmente não sabem que esse nexo existe? Porque o documento com o carimbo incinerado que ainda existe, no Arquivo Nacional, nunca foi o centro de uma investigação pública formal sobre a ordem de destruição de 1890 e se os registros que sobreviveram no Maranhão, no Ceará, em Minas Gerais, fragmentários, mal catalogados, armazenados sob categorias incorretas, fossem reunidos sistematicamente com recursos adequados, o que seria possível reconstruir? Aquele documento ainda está lá, na gaveta de metal, no Arquivo Nacional, com o carimbo que decreta sua própria inexistência, aplicado sobre palavras que sobreviveram à ordem de apagá-las. É um documento que registra pessoas cujos descendentes, muitas vezes, não sabem que elas existiram com esse nível de detalhe, que não sabem que houve um momento em que o Estado brasileiro reconheceu sua ancestralidade e então determinou que esse reconhecimento fosse queimado, sobreviveu por acidente, ou por desobediência silenciosa, ou porque alguém em algum momento decidiu que certas coisas não deveriam desaparecer completamente e nunca deixou nenhum registro dessa decisão também. Há uma memória que o Brasil oficial nunca processou. Não porque os documentos estejam todos destruídos. Alguns sobreviveram, como esse, como os fragmentos do Ceará e do Maranhão, como os volumes de Minas Gerais catalogados incorretamente por décadas. Mas porque processar essa memória exigiria fazer perguntas que o Estado nunca foi pressionado a responder formalmente. O documento está lá. O carimbo que o declara destruído está sobre ele. E a pergunta mais simples de todas: quem deu a ordem, por qual autoridade específica, com qual conhecimento exato do que estava sendo apagado e por quê? Essa pergunta nunca foi feita em um tribunal, nunca foi respondida em uma comissão oficial, nunca foi colocada no centro de uma investigação com poder de intimar documentos e pessoas. Há arquivistas que sabem que o documento existe. Há historiadores que citam a ordem de 1890 em notas de rodapé. Há pesquisadores que estudaram os fragmentos sobreviventes por décadas. Mas ninguém está fazendo a pergunta certa. Ou talvez, e isso é o que me mantém voltando ao tema, alguém esteja fazendo a pergunta certa, em voz muito baixa, em um arquivo que ainda cheira a papel oxidado, sozinho com um documento que declara ser inexistente e ainda assim persiste, teimosamente, concretamente, com toda a obstinação de uma verdade que sobreviveu à sua própria condenação. O problema não é que o passado foi apagado.
O problema é que o apagamento foi incompleto e o que sobrou é suficiente para mostrar a forma exata do que foi tirado. Isso deveria mudar tudo, ainda não mudou.